Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. E tomara que hoje, nessa oportunidade de reflexão que a gente tem aqui, ela possa ser proveitosa e que ela possa fazer a diferença na nossa vida. A gente vai tratar de um assunto que vai nos trazer o questionamento de cada um diante da sociedade, diante de nós mesmos, diante das pessoas que convivem com nós. Então que sirva, que tenha muito proveito esses 30 minutos que a gente tem aqui para refletir, para fazer a diferença na nossa vida. Então a gente vai fazer agora a nossa prece de abertura, rogando alto a assistência para o bom entendimento, agradecendo a Deus o dom da vida, agradecendo as possibilidades que nos são ofertadas e, acima de tudo, se colocar a serviço do que eu posso fazer para melhorar, para ter um melhor aproveitamento da minha jornada que me foi oferecida. Então que tenhamos todos uma tarde, um momento de reflexão nessa tarde, que nos traga paz interior. Que assim seja. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é civilização com Jesus. Logo que a gente vê o assunto assim, diz, nossa, o que será que vai ser tratado? O livro que orienta esse nosso encontro é Chico Pede Licença. Esse aqui então é um livro que a casa, quem organiza as palestras, nos deu para que a gente pudesse elaborar a nossa reflexão conjunta. Então, Chico Pede Licença. O que esse livro tem que ele foi escolhido para ser usado na palestra? Esse livro foi escrito, e eu vou tentar colocar, trazendo para o nosso dia aqui, para a nossa tarde, para a gente entender como esse livro foi escrito, e aí a gente vai compreender como é que nós também nos sentiremos dentro do livro. Lá em Uberaba, Minas Gerais, quando o Chico era vivo, ele trabalhou 70 e poucos anos dentro da doutrina espírita, e então tinha uma casa como tem aqui, como esta aqui nossa. E só que eu não conheci, mas teve pessoas que conheceram, né, o local. Diz que neste local vinha caravanas de todos os lugares do Brasil. Pessoas que vinham buscar consolo, esclarecimento, orientação para suas dúvidas, suas aflições, seus questionamentos, aquelas dores que a gente traz dentro da alma, que muitas vezes a gente não tem ou oportunidade de conversar com alguém, ou muitas vezes a gente nem acha adequado conversar com alguém sobre isso. Mas são questões que habitam dentro de nós, no silêncio do nosso íntimo. E daí, é como se orientava esse trabalho que o Chico fazia. Era uma reunião pública, isso aqui a gente chama de reunião pública, como aqui. As pessoas vinham, sentavam aqui. Mesma coisa, cada um traz dentro de si o seu questionamento, porque quem vem aqui na casa espírita está buscando algo. Ninguém vem aqui para se divertir.
A gente vem aqui para refletir, para melhorar, para buscar respostas, buscar consolos para nossas dores, não é verdade? E daí, nas reuniões públicas, o procedimento era assim: se abria o Evangelho segundo o Espiritismo, aleatoriamente, junto com o Livro dos Espíritos, em cima das obras básicas. Mas como é que eram abertos no Evangelho e no Livro dos Espíritos? Quando a gente vai fazer o Evangelho no lar, em casa, a gente viu, e se repete praticamente todos os Evangelhos, que a gente diz, meu Deus, abriu na questão que eu precisava. Como é que acontece essa mágica de abrir bem ali, naquilo que o pedaço fala com a gente? Então esse livro vai contar exatamente como acontece isso. Quando a gente entra aqui na casa espírita, nós temos aqui, no mundo invisível, o que a gente nem sonha que há. Aqui nós temos uma equipe enorme de benfeitores que vieram e estão antes de nós. Eles vêm aqui antes que a gente chega e eles espalham vamos assim, uma essência de luz e de cura no ar. Quando a gente entra, alguma coisa toma conta da gente no bem-estar. Então temos equipes espirituais que trabalham aqui, que a gente não enxerga com os nossos olhos, a não ser que a pessoa tenha mediunidade de evidência. Tem aqui, a gente não enxerga, isso aqui é só uma casa física. Daqui para cima tem muitos andares construídos de modo invisível para nós. E são trazidos aqui espíritos que desencarnaram, que precisam também ouvir as instruções e as reflexões. Porque quando a gente desencarna, a gente vai embora exatamente do jeito que a gente é. Só largou o corpo. Então a gente vai embora, muitas vezes, do mundo físico com dúvidas, remorsos, ódios, desavenças, felicidades, conquistas. A gente vai embora exatamente como a gente está agora. É como se nesse momento a gente deixasse o corpo físico e fôssemos habitar o mundo espiritual. Então, tem muitos e muitos e muitos espíritos que não se desligam da matéria porque não treinaram esse desligamento. Por ruindade? Não necessariamente, por desconhecimento. Por isso que a doutrina espírita é rica espiritualmente, porque ela nos ensina a nós ensaiarmos o desligamento da matéria. Para que quando a gente desencarnar, a gente diga, Deus, muito obrigado pela experiência que eu tive de viver na matéria. Eu fiz aquilo que eu consegui. Se nós ensaiarmos e praticarmos isso, na hora do desencarne vai ser mais fácil. Mas para isso ser mais fácil, é preciso que a gente se instrua e que a gente queira praticar ser melhor. Não há mágica. Não tem aqui, virou santo. Não tem. É do propósito individual de cada um praticar todos os dias como se hoje ou agora fosse o último momento de estarmos aqui. A gente não sabe. Então, quando as pessoas... E agora, se a tivéssemos
naturalmente, só para exemplificar, se eu tivesse um detector de pensamento de cada um que entrou aqui, um exemplo, estou só citando para a gente compreender o que esse livro quis dizer. Se eu conseguisse entrar dentro do íntimo de cada um e entender o que vos trouxe aqui, só estou citando para nós compreendermos. Eu não consigo, graças a Deus que não. Mas os espíritos benfeitores, sim. Eles nos leem dentro do nosso íntimo. E por causa de que a espiritualidade benfeitora nos lê, ela nos direciona o dedinho para a hora de abrir qual é a mensagem que eu preciso estudar e ler. Nós não estamos sozinhos e os espíritos invisíveis nos influenciam mais do que nós podemos imaginar. Então a doutrina espírita tem essa beleza de fazer nós tomarmos consciência de que nós não estamos sozinhos e que nós somos mais guiados pela espiritualidade do que a gente supõe. Por mérito, seremos guiados pelos bons. Por demérito, seremos acompanhados pelos maus. Quem determina isso? Eu. Você. Cada um determina o seu acompanhamento. A quem eu desejo me ligar pelo meu modo de ser é quem eu atraio. Porque o pensamento talvez seja a única, certamente a única coisa absolutamente livre, individual. A pessoa pode estar presa, a pessoa lá no presídio, a pessoa pode estar num hospital, a pessoa pode estar aonde quiser, mas o meu pensamento ninguém faz por mim. E esse pensamento tem muita força, mais do que a gente pensa. Muito mais do que a gente pensa. Então, esse livro vai dizer assim, ó. As respostas que foram escritas aqui eram dos casos das pessoas que entravam na reunião pública como aqui e que eram eleitas, digamos, como prioridade de ajuda, não prioridade no sentido de favorecer, mas mais comum a todos aprenderem aquilo que o Evangelho e o Livro dos Espíritos ia se abrir naquela página, porque daí serviria para a maior parte das pessoas. E aí, esse livro, ele vai... Bom, primeiro que eu vou dizer como é que se compõe rapidamente o livro, e depois eu vou dizer como é que vai ser, por que esse tema foi escolhido e a maneira que ele foi escolhido no capítulo 33. Nesse livro vai ter assim, ó, pessoas que traziam a seguinte dúvida, tristeza, aflição, de casais infelizes, pessoas que traziam questionamentos de dores por dias difíceis. Aqui são 41 capítulos, 40 capítulos, então 40 situações. Eu estou citando alguns só para vocês verem. Acerca do dinheiro, conflitos domésticos, pais e filhos em conflito. Inclusive, na hora que eu separei esse pais e filhos em conflito, me veio na ideia de eu ler o pedacinho aqui, pelo menos nesse capítulo, porque é uma coisa bem comum da gente ter nas nossos lares hoje, desarmonias familiares. Então, só nesse pedacinho eu vou ler um pedacinho que pode ajudar quem trouxe essa dor aqui hoje. Aí diz assim, ó, pais e filhos em conflito. É possível que conte com eles na equipe familiar. Então, alguém naquela reunião trazia a dor de ter conflitos em casa. Sofres por vê-los em contradições com as tuas ideias ou enlaçando experiências inquietantes e negativas?
Era uma coisa. É imperioso, agora vem a orientação. É imperioso que te ilumines de paz e de compreensão, a fim de entendê-los. Dá-lhes a palavra emoldurada de paciência e de amor, para que a tua voz se faça ouvida, e abençoa ainda mesmo quando não te aceitem o modo de pensar e ser. Então é só um trechinho que eu trouxe desse. E aí depois, filhos doentes, quem trazia aflição de filhos doentes, desencarnações de parentes ou desencarnações coletivas. O mundo como se encontrava, a turbulência de como está o mundo hoje. A gente liga a TV e as notícias deixam a gente de cabelo em pé, a gente diz, eu não acredito que isso é humano, o que acontece. Vários casos assim. Pessoas que traziam as dores do aborto. E daí, essa palestra que me determinaram hoje, foi o capítulo 33, que é Civilização com Jesus. É como se eu trocasse, em vez de civilização, só para ser mais fácil da gente compreender, é a humanidade com Jesus. Este é o remédio. Mas vai demorar um pouquinho, né? E aí o Emmanuel vai dizer, porque o Emmanuel dita para o Chico, ele diz assim, ó, estiveram aqui um grupo de 8 pessoas, foi na reunião mediúnica, na reunião pública, ali no meio, como aleatoriamente, não era uma coisa assim declarada, não. Depois ele psicografou, tiveram 8 pessoas, 6 senhores e 2 senhoras. Eles não eram espíritas, mas se achavam presentes. Traziam em seu pensamento inquietações, já que haviam pedido em silêncio alguma coisa para o plano espiritual explicar. Por que tantas dores neste mundo? Então, aí ele disse assim, porque tinha 8 pessoas que traziam no silêncio do seu íntimo essas questões, eu vou abordar esse assunto. Daí nasceu o capítulo 33. Aí, que é o dedinho lá que cai no lugar certo, eles faziam como se fosse aqui a gente já vem com o tema determinado. Mas naquela época, na reunião pública, no momento que estava todo mundo sentado, eles diziam assim, vamos abrir o livro dos Espíritos. Naquele momento, vamos tratar desse como é o Evangelho no Lar. E abriu a questão 790. Abri quase certo, 783, foi quase ali na tampa. Abriu a questão 790 até a 793, que diz assim, sobre a civilização humana. Eles abordaram nessa palestra aquilo que dentro, silenciosamente, no pensamento daquelas pessoas, tinha inquietação. E aí o Emmanuel achou por bem escrever. Daí ele diz assim, o livro dos Espíritos caiu na questão 790, que trata dos problemas da civilização. Emmanuel, então, psicografou em mensagem pelo Chico Xavier, que escreveu o seguinte. Depois que ele saiu, então terminou a reunião, leram, o livro dos Espíritos, e aí o Chico psicografou, orientado por Emmanuel. Ele diz assim, é muito comum surpreendermos muitos companheiros que falam em renovação do mundo, solicitando reformas violentas muitas vezes, como se todos os que vivem na Terra tivessem o mesmo grau de compreensão. Então, ele diz, o que ele está explicando aqui? Que nós temos um comportamento de a gente querer que o mundo seja exatamente como está na minha ideia. A gente quer que as coisas na política, na saúde, na educação, onde quer que seja,
Siga aquilo que é a minha ideia. E isso mostra, por exemplo, a gente vê, é só abrir as redes sociais, assistir notícia, e é grupo político brigando com o outro. E é sabe? A gente não se entende como povo. Cada um quer que a sua ideia prevaleça. Aí ele diz assim, ó. O que acontece quando a gente age dessa maneira? Primeiro, que nós estamos sendo egoístas, individualistas, e a gente só pensa em nós. Eu gostaria que o mundo fosse assim. Se o outro pensa diferente, azar. Quando a gente se junta a grupos radicais, né, não muda de ideia de jeito nenhum, eu estou sendo uma pessoa egoísta. Eu não estou interessada no outro. Aí ele diz assim, ó, muitos se referem aos problemas sociais, quando a gente dá opinião muitas vezes sobre alguma coisa, alguma notícia, o governo, e eu não sei o que, e o dono da empresa, opinião a gente tem de sobra. Só que o bom senso nem sempre é isso aí. Ele diz assim, ó, muitos se referem aos problemas sociais exigindo medidas drásticas que mudem o mundo. Essa é a pretensão da gente. Reportam-se muitas vezes a condutas de economia, todo mundo sabe qual é a solução para o Brasil. De boca. Mas falar e fazer tem muita diferença. Aí ele diz assim, ó, todos entendem de política e de economia como se nós tivéssemos a solução. Aí ele diz assim, ó, no entanto, se nós fizermos um censo das pessoas, vamos tomar nós aqui, opinião a gente sempre tem para resolver todos os problemas. Será que nós todos estamos no mesmo nível de entendimento do que é realmente produzir? Do que é ter disciplina? Do que é saber o que entra e o que sai nas contas para pagar a economia do mundo? Aí ele diz assim, ó, será que não é hora da gente trocar de lugar com aquele a quem a gente tanto critica? Muitas vezes eu estou lá no meu emprego e acho que o patrão é um horror. Tu já tentou trocar de lugar com ele, sabendo o que é ter despesas a pagar, salários a cumprir, impostos a cumprir? Aí ele diz assim, ó, você tem liberdade de reclamar, mas será que você cumpre o seu dever retamente? Tu faz exatamente tudo o que te cabe para ter o direito de tripudiar nas críticas? Então ele te questiona. Ele diz, com que base, com que autoridade você só critica? Você já se colocou no lugar daquele que faz? Para ver que fácil que é? Se quisermos um mundo melhor, saibamos construí-lo. Falar é fácil, fazer é outro papo. Não é verdade? Então esse capítulo vem dizer assim, ó, a doutrina espírita é o grande presente que faz a gente refletir dentro da gente e perguntar como eu desempenho o meu papel nesta sociedade que eu acho um horror. Como é que eu me comporto dentro da minha família? Como que eu me comporto dentro do meu emprego? Como que eu me comporto na escola? Como que eu me comporto no trânsito? Como que eu me comporto na solidariedade quando tem um horror que aconteceu como foi agora em maio aqui no Rio Grande do Sul? Você está fazendo tudo que te cabe para que você tenha o pedestal do poder de criticar? Essa é a pergunta que o Emmanuel diz. Aí ele diz assim, ó, para que a gente tenha uma humanidade melhor, só se um dia a humanidade aprender verdadeiramente a mensagem do Cristo. Que é mensagem de perdão,
mensagem de fraternidade, de solidariedade, de violência não, educação sempre. Aí ele vai dar o rumo. Para uma humanidade melhor, é preciso que a gente privilegie. Quando falar em alguém nos chamar para sermos violentos, não. Solidariedade, sim. Dever cumprido, responsabilidade com as nossas ações, sim. Se colocar no lugar daquele que eu critico tanto, que tá uma porcaria o que ele tá fazendo, eu vou fazer o papel dele. Será que eu consigo? Então a doutrina espírita, daí o Emmanuel está dizendo o seguinte, ó, é preciso que a gente aprenda e aproveite o que a doutrina espírita nos traz. Refletir-se a si próprio para ver se eu estou cumprindo o meu quadradinho, pelo menos. Porque abrir a boca todo mundo abre. Mas fazer que é bom, nem sempre. Então é isso que ele diz, que a gente deve se perguntar. Porque daí o mundo será mais humano. Porque eu me coloco no lugar daquele que também falha. Porque se eu estivesse no lugar dele, talvez faria até pior. Entenderam por quê? E aí ele vai dizer o seguinte, ó. O único caminho para a salvação da humanidade é aplicar em nós os ensinos que Jesus veio trazer de exemplo aqui na humanidade. Aí sim nós seremos um povo mais civilizado. É isso que ele quer dizer nesse capítulo. E aí ele diz o seguinte, ó, ali no livro, na questão 790, quem tem o livro dos Espíritos em casa, até 793, diz assim, ó. Ok, mas a civilização, a humanidade, vai um dia se depurar, fazendo desaparecer os males que tenha produzido? Haverá de haver um dia que as coisas vão melhorar? A resposta é sim. Quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Porque muitas vezes nós somos sabichões de saber todas as respostas. Isso a gente diz que pode ser até um cara inteligente, bem vestido, imponente. Será que ele tem moralidade dentro do seu comportamento? Será que eu tenho moralidade dentro do meu comportamento? Acreditais estar muito mais adiantados porque tendes descobertas na ciência? Porque estás melhor instalado, tem uma casa boa, está melhor vestido do que outras pessoas? Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houveres banido da sociedade os vícios que desonram. Quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até agora, não sois mais do que um povo apenas esclarecido, não civilizado. Ele diz que a gente não é civilizado. A gente só está tentando achar que a gente é sabidão. Agora, civilizado, não. Um povo é civilizado quando? Quando se encontrar nele menos egoísmo, cupidez e orgulho. Aonde os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais. A gente valoriza bastante o que o outro tem e o que a gente tem, né? A moralidade nem pesa na balança muitas vezes. Aonde a inteligência pode se desenvolver com mais liberdade, que exista mais bondade, boa-fé, benevolência, generosidade. Que os preconceitos de nascimento sejam menos enraizados.
aonde a lei não privilegie, seja justa, aonde a justiça exerça o seu papel, aonde a vida do homem, suas crenças, suas opiniões sejam mais respeitadas, que haja menos desgraçados e, por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário para todos. E aí o Emmanuel diz assim, ó, tudo isso precisa de uma coisa chamada tempo. Então a gente precisa compreender que cada um tem o seu grau de entendimento. Toda vez que a gente encontra pessoas com opiniões diferentes, comportamentos diferentes, a gente precisa saber que cada um tem o tempo dele e haverá ele um dia de cair em si e ver que aquilo não estava correto. Mas, como disse antes, o fruto não vem antes da flor. É preciso que a gente desabroche a flor em nós, que é uma coisa chamada consciência. Só haverá um mundo melhor, não por imposição, não porque o ditador ditou ou eu vou ser preso se eu não fizer isso. Só haverá um mundo melhor quando a minha consciência me guiar que eu devo tomar tal atitude, não porque se eu não fizer eu vou ser preso ou terei uma multa ou coisa do gênero, mas que eu fizer porque a minha consciência diz que isso é o bem que eu devo fazer, sem buscar retorno. Então é isso. Tem bastante coisa para falar, mas não temos tempo. Então esse livro veio trazer o que acontece numa reunião pública. Por que a gente vem buscar reforço, apoio, conhecimento? E a doutrina espírita tem essa beleza, que ela não impõe, ninguém vos obrigará a ser do jeito nenhum. Cada um vai, conforme a sua consciência, ver o que pode fazer para melhorar a vida sua e do coletivo, da sociedade. Quando cada um somar o seu melhor, com responsabilidade, o mundo vai ser melhor. E aí a gente terá entrado no mundo de regeneração. Ainda precisa de muito trabalho e muito empenho. Era isso, temos que terminar, senão a coisa vai se estendendo. Agora a gente vai pedir aos médios, então. Então, no silêncio de cada coração, cada um com as suas aflições que traz dentro de si, a espiritualidade lê dentro de nós. E ela conduzirá a cada coração que veio aqui a resposta adequada e apropriada. Então, Mestre Jesus, benfeitores que aqui estão, tenham compaixão da nossa pequenez, da nossa ignorância, da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Olhai, pois, que aqui estamos, buscando ser espíritos melhores para uma jornada individual e também coletiva da humanidade. Que as oportunidades que Deus me ceder, me destinar, eu possa fazer o bom juízo e o bom uso. Que as minhas palavras, que o dom de falar pela minha boca, que Deus me concedeu, tenha o uso mais adequado possível para espalhar o bem, a luz e a paz a todos os que estão ao meu redor. Guia os meus passos, consola o meu coração e me conduza para as melhores escolhas que eu posso fazer dentro da minha capacidade. Assim como tu dissestes, a cada um segundo as suas obras, que cada coração que veio aqui hoje possa fazer cada vez melhores obras, para que o mérito seja cada vez maior dentro da sua jornada. Levemos daqui a paz,
que nos é destinada nesse momento. Que assim seja.